Podemos sentar um pouquinho? Eu queria chamar a atenção maior para a primeira leitura de hoje. Na primeira leitura, existem uns momentos que são primorosos para a nossa, diria assim, a nossa firmeza da fé. Uma reavaliação que devemos fazer de uma caminhada, como estamos traçando o nosso dia a dia. Moisés preparou um local, preparou a tenda, para ali fazer o encontro com o Senhor. Esse local estava fora do acampamento. O que significa isso numa linguagem mais nossa? Se olharmos direitinho na caminhada da própria igreja, há um espaço para tudo. A comunidade reza em família, a comunidade reza em grupo, mesmo em comunidade, mas a comunidade também se reúne em lugares específicos para celebrar a graça. E é o que aconteceu. Ali Moisés entrava para celebrar aquele momento, para ter aquele contato com Deus. Moisés não era sacerdote, então ele não era sacerdote, ele não tinha essa função sacerdotal, mas ele tinha a função ministerial. Como que hoje nós podemos comparar na igreja? Moisés tinha o ministério da palavra, ele era como o ministro da palavra, ele falava em nome de Deus, tanto é que ele recebeu de Deus a tábua da lei, mas ele não tinha função sacerdotal. Ele não dava a bênção sacerdotal. Então, o primeiro ponto que a gente tem que perceber é isso. Qual é a nossa vocação, qual é a nossa missão? Mas até Moisés tinha um ajudante, e o ajudante dele ficava por perto. Moisés saía, entrava, mas o ajudante ficava lá. O texto é muito claro, para mostrar para todos nós o que? Muitas vezes, você papai, você mamãe, vocação familiar, você tem as suas ocupações do dia a dia. Você entra, você sai dos mistérios da vida. É trabalho, é lazer, é alguma coisa para ver, para o bem da própria família. Então nesse vai e vem, mas tem sempre alguém que fica ali aos pés do Senhor para equilibrar a balança, para rezar. O que importa é isso, não deixar Deus sozinho. Hoje o que vemos? É triste ver o dia de hoje, com a desculpa de cidades grandes, cidades violentas, com a desculpa de tempo que chove, tempo que é frio, tempo que venta, cada hora está um jeito aí na natureza. Muitos acham uma desculpa. Eu não vou na igreja porque não vai dar. Não vou na igreja por isso, por aquilo. Cada um arranja uma desculpa. Mas chegou o final de semana, que é o dia do Senhor, acha tempo para ir para shopping, acha tempo para ir para campo de futebol. Às vezes fica horas e horas na fila para comprar um ingresso. Quem dera ficasse na fila para tomar a Eucaristia, para confessar. Infelizmente, nós seres humanos, como aquele povo do tempo de Moisés, não sabemos valorizar ainda a presença de Deus no meio de nós. Então, por não valorizarmos Deus, como é que vamos perceber a sua presença e receber dele as orientações para uma caminhada? Então Moisés teve que pedir a Deus um sossego. No finalzinho da leitura, Moisés falou: Senhor, se gozo da tua presença, se nós somos aí, uma geração criada por vós. Ele se curva diante de Deus, como diz o finalzinho da leitura, se curva diante de Deus e fala: caminha conosco, Senhor, perdoa esse povo, perdoa suas falhas. Qual é o pai, qual é a mãe que hoje pede perdão pelos seus filhos, que muitas vezes estão no caminho errado? Quais são os filhos que pedem perdão para os seus pais, que às vezes estão no caminho errado? Não no caminho errado de pecado, mas caminhando de uma forma que não é o que deveria ser. Quantas pessoas por aí precisando da nossa oração? Moisés rezou, nós não rezamos. O grande problema da humanidade hoje está aí, a falta de oração, a falta dessa empatia com Deus. A gente acha tempo para tudo, mas não acha tempo para Deus, infelizmente. Vira e mexe a gente escuta isso: padre, eu começo a rezar, no meio do terço eu disperso, eu cochilo, eu desvio, eu distraio, não consigo ir até o final, eu não consigo mais fazer uma adoração. Tem gente que é assim. Agora, se vai para um seriado de TV, começa o seriado hoje e fica o mês inteiro vendo aquela série. Não tem cansaço, não tem tempo, e briga quando falta a internet, quando sai do ar, né? Deus nos acuda, dispara, ligar até para a companhia para saber o que está acontecendo. Para Deus não precisa de internet, Deus fala ao coração. Olha a leitura, Moisés falava com Deus olho no olho.
não mandava recado, não era virtual, era real, era presença real. Não é por nada que Domingos é um homem da Eucaristia. Ele era um homem da Eucaristia, é presença real. E ele teve a manifestação até de Maria, recebendo dela a orientação para o Santo Rosário. Mas, quando é que nós vamos ter essa empatia com Deus? Olha o que disse Jesus no Evangelho. Perguntaram assim: Senhor, explica-nos a parábola. Ele explicou detalhadamente quem é o quê, quem é quem, nessa função toda. Mas ficou uma frase muito forte de Jesus aqui: o Filho do Homem enviará os seus anjos no fim dos tempos para recolher aqueles que são bons, mas também vai julgar fora aqueles que fizeram os outros pecar e que praticaram o mal. É palavra do próprio Jesus. Eu fico olhando hoje em dia a nossa vida, como é que nós somos? Se uma pessoa ou se uma situação te afastou da Eucaristia, procure fugir dessa ocasião o mais rápido possível. Porque uma pessoa ou um fato, que te afasta da comunhão com Deus, não é de Deus. E por não ser de Deus, te afastou de Deus. Se isso te fez mal, fuja dessa ocasião o mais breve possível. Mas nós hoje encontramos o que? O contrário. Hoje nós vemos que o dia a dia das pessoas está totalmente o contrário. Nós facilitamos para o inimigo. E aí depois não queremos frutos, Quando eu trabalhei por aqui, eu já não fumava mais. Mas quando eu trabalhei na praia, eu fumava feito um condenado. Eu acendia um cigarro na ponta do outro. Com isso, meu pulmão ficou bem sacrificado. O que acontece? Com aquela queda que eu tive no Corpus Christi em Itapiruna, que vocês devem lembrar, ali descobri, por causa das costelas quebradas, que eu tinha enfisema pulmonar. De lá para cá, peguei Covid, duas Covids, duas vezes, 4 pneumonias. Então, mas é aquela história. Eu optei por isso. Quantas vezes eu via na carteira de cigarro que faz mal à saúde, mas o burro aqui fumava. Estava lendo que faz mal, mesmo assim fumava. Agora estou pagando o preço. O preço está aí, ó. É um pouco caro, tem hora. Mas, quem mandou procurar? Mas nós não fazemos isso? Nós somos assim, infelizmente. Aí tem pessoas que chegam assim, chegou o feriado, chegou um feriadão, chegou férias, agora estamos no final das férias, está recomeçando o período escolar, mas a preocupação nossa, vamos passear, ou vai para a praia, ou vai para a roça, cada um procura um caminho. Quem procura rezar? Quem procura ouvir a voz de Deus? Está de férias? Tudo bem. O que é que Deus programou para as férias? Qual é o tipo de descanso que eu posso ter? Então é importante que nós paremos a pensar, Deus não é contra. Tanto é que o próprio Jesus chamou os apóstolos para descansarem. Viu que eles estavam cansados, precisavam de um apoio. Jesus os chamou para o descanso. Porém, nós não podemos trocar valores, porque o inimigo está aí para semear o joio, e está sendo semeado a todo instante. Mas quando perguntaram para Jesus, Senhor, quer que arranquemos o joio? Ele disse, não, pode ser que vocês arrancando uma coisa, arranquem outra. Não sei se vocês conhecem o trigo e conhecem o joio. O pé é idêntico, tá? Tanto o pé quanto a vagem é idêntica. Tem gente que compra aquelas varinhas, de trigo para fazer decoração. Aqui de vez em quando tinha decoração com aquele triguinho. Aquilo não é trigo coisa nenhuma, aquilo é joio, tá? Porque o trigo, ele tem semente, aquilo não tem semente. Pode reparar, a diferença é essa. Você pode esfarelar na mão o joio, não sai semente nenhuma. Mas se você esfarelar o trigo, os grãozinhos saem lá. Então Jesus ficou preocupado. Mas Jesus falou bem claro, tem que crescer junto. Ao nosso lado cresce o bem e cresce o mal, o trigo e o joio, o que é bom e o que é ruim. Cabe a todos nós fazermos uma escolha. O que eu quero? O que eu quero para a minha vida? Eu quero o vazio do joio? Ou eu quero a profundidade do trigo? Com o trigo foi feito o pão, e com o pão Jesus fez a Eucaristia. E aí? Qual é a nossa escolha? A escolha somos nós que fazemos. Por isso Deus manda para todos nós, como mandou naquela tenda, aquela fumaça, aquela nuvem, como o quê? É a obra do Espírito Santo que paira sobre nós, para que nós tenhamos um discernimento de escolher o bem e rejeitar o mal. Mas infelizmente nós às vezes optamos pelo mal. Como eu falei do cigarro da minha parte, tem tantas outras escolhas por aí. Então, muitas vezes preferimos aquilo que é mal, aquilo que não nos faz bem. Depois não adianta reclamar. Quando Deus cobra, pede de nós um testemunho
qual a resposta que vamos dar para ele? Por isso Jesus disse bem claro: ali haverá choro e ranger de dentes, mas os justos brilharão. Podem ver, São Domingo é o exemplo do justo que brilha. Mas não só São Domingos, qualquer outro santo, qualquer outro padroeiro da sua devoção. Então, todos são convidados e deram uma resposta ao Senhor. Que resposta nós estamos dando? É evidente que junto conosco, crescendo lá o bem e o mal, nós às vezes fraquejamos. Quem não tem pecado? Todos nós temos, ninguém escapa, uns mais, outros menos. Agora, os santos tiveram o prazer de deixar crescer lá junto e depois saber selecionar. Um exemplo claro que nós temos, mais profundo, São Paulo. São Paulo tinha uma vida totalmente atravessada, e ele mesmo fala, na sua história ele coloca lá, toda a podridão que ele tinha de perseguir, matar, de prender, de açoitar os cristãos. A partir do momento que São Paulo tem uma conversão, ele deixa de matar para salvar pessoas, ele deixa de falar mal da igreja para falar do bem, e trazer pessoas para Deus. Então São Paulo deixou um tempo todo o joio crescer, e o trigo estava ficando sufocado. Mas quando ele percebeu que estava sendo sufocado, ele mudou. Ele acabou sufocando o joio para deixar o trigo aparecer, e virou santo. Então não é igual São Domingos, né, que foi santo quase que a vida inteira. São Paulo teve um momento muito forte de podridão, de joio na sua história. Quem de nós não tem? Quem de nós não tem dificuldades aí econômicas, dificuldades nos relacionamentos, sejam amigos, seja em família, não importa. Quem de nós não tem dificuldades na saúde? Quem de nós não tem nas provações pessoais, dificuldades psicológicas, nas crises pessoais de cada um? Todos nós temos. Agora, não podemos deixar de confiar em Deus. Deixemos que esse Espírito de Deus paire sobre nós, esclareça a nossa fé, para que possamos crescer cada vez mais em direção a esse Deus que nos chama. Vem, segue-me. Aquele que for fiel, vem, participe do banquete do Senhor. É Jesus que faz esse convite. Então que nós possamos ouvir a voz de Deus e deixar Deus agir em nós. Como é que Deus pode deixar o joio crescer junto com o trigo? Ele sabe muito bem, como criatura tem que ser assim, não pode ser diferente, não poderia ser diferente. Se tudo fosse muito bom, se eu fosse plenamente santo, o que Deus poderia fazer por mim? Se eu fosse maravilhoso, já como São Domingos, apesar do meu sobrenome ter Domingos também, né? Então, se eu fosse como ele, santinho, como é que Deus poderia agir em mim, fazer alguma coisa em mim? Deus só pode agir no meu limite, naquilo que eu não tenho condição. Assim também vale com você, vale com todos nós. Então não existe, a não ser Maria, que foi sempre imaculada, já foi concebida assim, sem pecado, a não ser a Maria, não existe na face da terra uma pessoa que não tenha passado pela experiência do pecado, mesmo que seja pecados leves, pecados simples, da natureza, como tem pessoas que optaram por pecados graves, mas Deus na sua misericórdia sempre atua. Como Moisés, eu também nessa missa eu quero pedir isso a Deus: Senhor, tende piedade de nós, não olhe nosso pecado, erramos pela fraqueza, pecamos pela ignorância muitas vezes, nos afastamos do seu projeto por sermos fracos, por não rezarmos bem. Então perdoa-nos. Com certeza, como a oração de Moisés foi escutada, a nossa oração também será escutada, será acolhida. Então seja Moisés na sua casa, seja Moisés na sua família. Vocês conhecem a história de Moisés? Para quem não conhece, só para recordar então, finalizando. Moisés nasceu num período onde, lá da época, o faraó queria matar todos os filhos masculinos dos hebreus, porque estavam crescendo muito, e ele estava com medo de perder o poder. Então os homens tinham que ser mortos, as meninas podiam ficar, porque eram escravas. Então, o que a mãe de Moisés fez? Botou numa cestinha e jogou no rio, para que a própria natureza deixasse ver o que ia acontecer. E ela ficou de longe observando, e deixou uma das filhas tomando conta. A filha do faraó, descendo até o rio, achou a cestinha, salvou a criança, cuidou dela como se fosse um filho, e ele teve toda uma formação como os faraós tinham, os filhos dos faraós, uma formação sólida, rígida. Então, cresceu assim. Depois o próprio Moisés foi chamado por Deus para, através das águas também, assim como ele foi salvo pela água,
como a própria filha do faraó fala, eu o retirei da água, o nome significa isto. Ele também tirou todo o povo pelo deserto, passando pelo Mar Vermelho, passando pelo caminho das águas, para trazer a salvação para todo o povo. Mesmo vendo todos aqueles milagres, tem pessoas que ainda não se dobram diante de Deus, não fazem como Moisés, dobrar os joelhos, se prostrar diante de Deus. Tem pessoas que ainda têm dificuldade para entender o milagre, mas com ele aconteceu para mostrar para todos nós o que? Assim como Moisés foi lançado nas águas, também eu e você fomos lançados nas águas do batismo. A pia está aí e fica em destaque justamente para mostrar isso. Todos nós, como Moisés, fomos lançados nas águas, para pela água ser resgatado. Não é mais uma filha de Faraó, mas é a mãezinha do céu que intercede por nós. Maria presente em todos os momentos, que cuidou como mãe e cuida como mãe de todos nós. Mais do que isso, somos convidados, como Moisés, a conduzir os nossos, seja na família, seja na sociedade, seja na comunidade, não importa. Se Moisés foi chamado a conduzir o povo, também nós somos convidados. Quem de nós aqui não é já padrinho, madrinha? Quem de nós não tem experiência de papai e mamãe? Então cada um tem lá a sua experiência. Somos convidados a abrir caminho para os nossos, que nem Moisés abriu. Como são domingos, que nós possamos fazer a nossa parte, rezando, intercedendo, colocando a palavra em primeiro lugar na nossa vida. É só olhar para a mãozinha dele. A palavra está sempre na mão, firme. Não abramos mão disso. Que a palavra esteja sempre presente em nós, para que nós possamos caminhar com segurança e quem sabe um dia estar com ele na eternidade, agradecendo-o por ser o nosso patrono nesse tempo todo, protegendo, abençoando a todos nós, como sempre o fez em todo o tempo que essa igreja existe e a ele é dedicada. Que São Domingos possa estar intercedendo por nós nesse momento, assim como os demais santos e santas de Deus. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho. Lembrando o Salmo, para preparar também a nossa prece. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo. O Senhor é assim, como diz o segundo verso do Salmo. E nós, como somos? O Senhor não fica sempre repetindo as queixas. Nós às vezes ficamos repetindo o nosso pecado. Eu não aguento isso, eu não faço aquilo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. O tempo todo a gente fica martelando nas nossas misérias. Deixemos as misérias no passado. Uma vez confessadas, deixa no passado, bota uma pedra em cima. O Senhor não fica lembrando, Ele não guarda nenhum rancor. Nós guardamos mágoas de nós mesmos, pelas nossas fraquezas, guardamos mágoas dos outros, que às vezes nos magoam, nos ofendem, ou se omitem, quando poderiam nos ajudar. Mas o Senhor não guarda rancor, não nos trata como exigem nossas faltas. Se Deus fosse olhar as nossas faltas, nós não estaríamos aqui nesse momento, mas a sua infinita misericórdia, Deus está a nos perdoar. Seu amor é grande para aqueles que o temem, e por confiar nesse amor grande de Deus, nessa grande graça que Ele nos dá, da sua infinita misericórdia, é que vamos novamente então nos posicionar em pé,